Olá, meu nome é Silvia Gasparian Colello, eu sou docente da Faculdade de Educação, pedagoga, formada pela Faculdade de Educação, e é lá onde eu trabalho nos últimos muitos e muitos anos, que não vale nem a pena dizer quantos. Mais especificamente, a minha área de pesquisa é em Psicologia da Educação e Ensino da Língua Escrita, e é aí onde eu desenvolvo todos os meus trabalhos, publico os artigos e alguns livros que estão circulando por aí. Na condição de coordenadora do curso, da disciplina Profissão Docente, eu estou aqui hoje para apresentar um pouco para vocês a estrutura da nossa disciplina, essa disciplina que entra agora no terceiro módulo do curso Ética, Valores e Saúde na Escola, né? E eu estou aqui para mostrar um pouco para vocês o que nós estamos pensando para essa disciplina. E eu vou começar apresentando para vocês os professores convidados que vão nos ajudar a desenvolver esse programa e essa disciplina. A primeira professora é a Rose Avelberg, minha colega da Faculdade de Educação, ela é arquiteta formada pela FAO, ela fez especialização em arte e educação e fez mestrado e doutorado na ECA. Ela é uma conhecedora da realidade da escola, né? E não só conhecedora, mas ela vive os desafios da escola de uma forma muito criativa e muito envolvente, né? Então, tenho certeza que ela vai trazer aí grande contribuição para as nossas reflexões. O outro professor, o Gabriel Perissé, ele fez mestrado em literatura brasileira na UFRJ e doutorado aqui na Faculdade de Educação da USP em filosofia da educação. Ele é um grande pensador das questões educacionais e foi convidado para trabalhar com a gente no sentido de pensar a questão da profissão docente, né? Agora eu vou falar um pouco para vocês mais especificamente da estrutura e da organização dessa disciplina, né? Eu começo problematizando, né? Por que, afinal de contas, uma disciplina profissão docente num curso de especialização para docentes? Qual é o sentido de falar da profissão docente para docentes, para as pessoas que vivem a educação e que lidam com a educação no seu cotidiano? Obviamente, o nosso objetivo, o meu objetivo, o objetivo dos coordenadores do curso, não é ensinar o Padre Nosso ao vigário, mas justamente cavar um espaço onde, à luz das coisas que vocês vêm lendo, estudando e pesquisando, vocês possam repensar a profissão docente em toda a sua problemática e em toda a sua complexidade. Por isso, eu defini aqui 4 eixos fundamentais, 4 pilares aí, que de um modo integrado funcionam para a gente problematizar a questão da educação. Em primeiro lugar, discutindo o papel do professor. O que é ser professor no século XXI, com os apelos do nosso mundo. Em segundo lugar, os mecanismos de aprendizagem. É claro, a gente precisa entender como é que os alunos aprendem para poder buscar uma mínima sintonia com o processo cognitivo deles. Em terceiro lugar, os desafios do ensino. E aí está uma questão fundamental para todo professor, que é buscar práticas alternativas, mecanismos em prol da qualidade do ensino. E, por último, discutir a complexidade da constituição docente. Afinal, como é que se faz um professor? Quais os elementos fundamentais na constituição deste professor? E como é o seu trabalho? Como ele vive? Quais as condições reais de trabalho na escola? Quer dizer, no fundo são esferas diferentes, mas que articuladas nos permitem esse processo de reflexão e de reconsideração daquilo que a gente faz todo dia. Então, são estes eixos que vão nortear aí os 4 blocos do nosso curso em 14 aulas. As 14 aulas vão ser dadas em videoaulas, mas para cada uma delas nós temos
textos complementares ou vídeos complementares. Vamos pensar então no primeiro bloco. O primeiro bloco é o papel do professor e desafios da ação docente. O que a gente pensou aí para desenvolver essa temática são as primeiras 4 aulas. Na primeira, a ideia é discutir o papel do professor, instruir ou educar. Afinal, o que verdadeiramente o professor tem que fazer? Na segunda aula, a ideia é pensar essa ação educativa ao longo da trajetória escolar, obviamente pegando não só diferentes momentos, diferentes segmentos da escola, mas pegando também diferentes faixas etárias. O que é ser educador em diferentes faixas etárias? Na terceira aula, a ideia é discutir esse desafio do professor de ser um mediador da cultura. E na quarta aula, pensar essa mediação com a cultura em relação à diversidade cultural que a gente tem na sala de aula. O segundo bloco, né, visa discutir as possibilidades do ensino e a relação professor-aluno. Puxa, isso é um universo inteiro, mas a gente só tem duas aulas para falar disso, que é a quinta e a sexta, né? Na quinta, nós vamos discutir os modelos de ensino, mostrando justamente como as práticas pedagógicas são tributárias de concepções, de posturas mais profundas deste professor. Na sexta aula, a gente vai discutir uma questão muito séria, que é a relação professor-aluno, vista como uma experiência bidirecional, alguma coisa que funciona dialeticamente e regularmente e que, obviamente, não é neutra. E passamos, assim, para a terceira unidade do curso, onde o que está em questão é o tema da aprendizagem e do fracasso escolar e a busca de novos espaços para o ensino. Aí nós temos, de novo, 4 aulas, né, no sentido de problematizar toda essa questão da aprendizagem e de alternativas de espaços educativos. Na 7ª aula, por exemplo, nós vamos discutir a construção do fracasso escolar, os mecanismos do não aprender e os desafios do professor. É a questão do fracasso. Esse aqui eu diria que é o grande drama de todo professor, o pesadelo de todo professor, que é lidar com a não aprendizagem. Na 8ª aula, nós vamos inverter a ótica da argumentação e discutir um pouco a questão da aprendizagem, apoiados em contribuições fundamentais, como, por exemplo, a visão de Piaget e Vygotsky. Na 9ª e na 10ª aula, o que está em pauta é pensar a questão do ensino para além dos 4 muros que cercam uma escola. Então, é preciso buscar novas alternativas e aí sim é possível falar do professor e da cidade educadora e das relações da escola com as instituições culturais. Finalmente, chegamos aí ao 4º bloco do nosso curso, que é a complexidade da formação docente e a construção da autonomia do professor. A 11ª aula é uma aula muito de botar o pé no chão e tentar compreender qual que é a realidade do professor. Quais são os elementos que favorecem a sua constituição e as suas condições de trabalho. Justamente nessa aula, o objetivo é apreender a complexidade do ser docente e nos apelos do nosso mundo, nas nossas funções, nas nossas obrigações e nos tantos desafios que a gente enfrenta no dia a dia escolar. Bom, a gente sabe que isso é difícil. A gente sabe que ser professor é difícil e essa dificuldade tem que ser vista não numa perspectiva da lamúria, mas numa perspectiva crítica de compreender a realidade docente e buscar alternativas. Mais uma vez, respostas eu não tenho, receitas eu não tenho, mas a gente pode apontar caminhos de reflexão, e aí eu tenho 3 aulas que nos dão este
caminho. A perspectiva do professor leitor, o professor pensador e o professor autor. Quem sabe se aí a gente não encontra caminhos para se repensar, caminhos para subsidiar a pesquisa, para se compreender e para lidar melhor com a nossa realidade docente. Eu espero que vocês aproveitem o curso, que essa seja uma oportunidade aí de leitura e de estudo que favoreça aí todo o trabalho de vocês como pesquisadores. Portanto, sejam bem-vindos ao terceiro módulo do curso Ética, Valores e Saúde na Escola e, particularmente, a disciplina Profissão Docente. Até logo, até breve. Eu volto em breve com muito mais.